Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Que na noite de hoje, cada um de nós que veio até esta seara, cada um de nós possa encontrar tudo aquilo que vem em busca. Respostas, fortalecimento para os desafios da vida, equilíbrio espiritual e tantas outras bênçãos que muitas vezes nós, quando nos tornamos receptivos, quando nos permitimos, acabamos por receber o trabalho como esse. Sempre é importante falar a respeito da sintonia, de nós estarmos sintonizados com o que aqui acontece, com aquilo que vai vir nas colocações da exposição doutrinária, na parte também que envolve o trabalho posterior, nós possamos estar conectados com toda essa espiritualidade e com todo esse ambiente espiritual tão especialmente preparado para a noite de hoje. Como previamente anunciado, o tema da noite, as reflexões desses minutos que vamos passar aqui, dizem respeito ao ano novo. Que alguns poderão dizer, mas Renato, hoje já é dia 23 de janeiro, tu vem falar em ano novo. Sim, é um dos primeiros trabalhos do ano, e sendo então o início de ano, o início de um novo ciclo, é importante fazermos algumas reflexões, sempre nos recorrendo aos ensinamentos da espiritualidade maior, da espiritualidade de luz. E nesse sentido, então, nesses minutos, nós inicialmente vamos falar um pouco a respeito do tempo, o caráter relativo do tempo. O ano de 2023 é mais um ano em nossa jornada reencarnatória. Nós, como espíritos imortais, como espíritos que já tivemos várias passagens sobre os mais diversos planos, nós aqui estamos em mais uma experiência. Neste plano, então, o tempo é contado de uma forma. A contagem do tempo diz respeito à rotação da Terra em relação ao Sol. E aí, então, o dia é dividido em horas, minutos e segundos. A nossa vida, ela é contada, a nossa passagem aqui na Terra, ela é contada através dos anos. Alguns vivem 20 anos, outros 50, outros 80. A respeito disso, nós vamos depois também fazer algumas reflexões sobre essa contagem, contar a vida pelos anos, né? Mas vamos lá. Então, 2023 é mais um ciclo que se inicia. E a primeira coisa e o primeiro grande destaque para se trazer na noite de hoje é justamente de nós entendermos a importância de encararmos o novo ano como uma oportunidade de vida. Como uma oportunidade que Deus nos concede de aqui ainda nos deixar nesse plano. E para não tomarmos muito tempo, vamos ser objetivos. Se nós aqui estamos encarnados nesse plano, se iniciamos mais um ano, é porque ainda temos coisas a realizar neste plano encarnatório, nessa encarnação. Coisas relativas ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento, à busca de conhecimento, à conquista de virtudes, à superação de vícios. Estes são os nossos objetivos reencarnatórios. É isso que também estamos fazendo nessa encarnação. Então, quando Deus nos concede mais uma oportunidade de mais um ano, é porque ainda há coisas a serem feitas, a possibilidade ainda está em aberto. Então, uma possibilidade. Quando a gente começa a entender o novo ano como uma possibilidade, como uma bênção divina, aí as coisas começam a alcançar uma outra conotação. Mas vejamos, nós temos um artigo de uma revista chamada O Reformador. Essa revista é o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, e temos o editorial do ano de 2013, o mês de janeiro. Que eu peguei uma pequena frase que vai nos ajudar a nortear a nossa reflexão. Nos dias: a possibilidade de renovar planos, sonhos e metas para os 365 dias seguintes reflete muitas vezes, e agora nos interessa bastante, reflete muitas vezes a renovação de posturas do indivíduo diante da vida, convidando-o a um olhar diferenciado e a renovação de ideias, sentimentos e ações. Então aqui nessa reflexão estamos trazendo o quê? Primeiro começa nos falando de planos, de sonhos, de metas. E é importante nós termos esses sonhos, temos essas metas, temos esses objetivos. O que eu quero para o ano de 2023?
O que eu quero conquistar no ano de 2023, no campo material, no campo pessoal, no campo da convivência familiar, no campo profissional, no campo intelectual, no campo da moralidade? Puxa vida, quanta coisa tem para a gente fazer. Exatamente. A nossa encarnação, a nossa vida, ela abrange várias áreas. A área profissional, pessoal, espiritual, todos esses aspectos. Então, em todos esses aspectos, que é interessante que nós venhamos a ter objetivos. Termos sonhos, por que não? E às vezes quando se fala em sonhos, se fala assim, numa coisa meio que inatingível. O meu sonho é... Nós vamos pensar em sonhos como algo a ser alcançado. Mas principalmente essas metas e objetivos, sendo elas relativas a questões que realmente vão nos trazer um crescimento. Que vão nos aproximar mais de Deus, que vão fazer com que a nossa vida tenha uma diferença. Que venham a fazer diferença na nossa estado. Irmãos, vai chegar um momento que cada um de nós que aqui se encontra nesse salão, encarnado, vai retornar ao plano espiritual. Isso é um processo natural. Em algum momento a gente retorna. E novas oportunidades virão. Mas vamos falar desse momento do retorno. Então, quando retornarmos à pátria espiritual, sim, quando nós morrermos, porque nós vamos morrer um dia na dimensão do corpo físico, quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos fazer um balanço da nossa encarnação. Nós não vamos prestar contas a pessoas, nós vamos prestar contas a Deus e à nossa consciência. Como foi a nossa estada aqui na Terra? O que nós fizemos? O que nós levamos na nossa bagagem? E aí é muito claro que na bagagem não são coisas materiais, são obviamente questões de ordem emocional, de ordem espiritual. Resumindo, a caridade que nós praticamos, o bem que a gente fez, o aproveitamento da nossa vida, o esforço que a gente fez em conquistar as coisas, porque muitas vezes a gente pensa assim numa conquista, a gente está falando de metas, né? A gente pensa numa conquista, mas o esforço para essa conquista também é importante. Não alcancei o resultado, mas eu tentei. Não consegui resolver, mas eu fiz o melhor dentro do que eu podia. Não consegui chegar ao resultado esperado, mas eu me dediquei. Então são essas questões que nós vamos responder para nós mesmos. E aí então, como a gente falou lá no início, o ano, ele é mais um ano que se inicia, porém a nossa vida, ela não é a soma de vários e vários anos que vão sucedendo. É muito mais do que isso. A nossa vida, ela não deve ser somente medida no tempo que nós estamos aqui na Terra, mas sob o aspecto espiritual, a nossa vida pode ser medida, a nossa atual encarnação pode ser medida pelo aproveitamento que nós estamos tendo. E aí então, uma pessoa pode passar 80 anos sobre a face da Terra, uma vida nula. E muitas vezes a gente escuta, mas eu não faço mal para ninguém, tem tanta gente que fala, eu não faço mal para ninguém. E já é um bom começo. Não atrapalhar a vida do semelhante, não fazer o mal, é um ótimo começo, mas não é só isso. Mas o que precisa mais? Não apenas não fazer o mal, mas fazer todo o bem que nos é possível. Olha só o final da frase. Todo o bem que nos é possível. O que dá para me fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir? O que eu posso tornar melhor a caminhada do outro? Se vem um carro no trânsito com pressa, o apressadinho, tu não sabe o que está passando ali atrás daquele carro. Então tu dá ao lado. Custa? Não custa. Passou uma ambulância pitando. Problema de quem está na ambulância. Eu já ouvi isso. Não é o problema de quem está na ambulância. A ambulância pode estar indo socorrer alguém que é nosso familiar, nosso amigo. Amanhã ou depois nós podemos estar dentro de uma ambulância. Então, irmãos, são pequenas situações, pequenos detalhes, onde não fazer o mal é o início, mas fazer o bem, dar a nossa contribuição, muitas vezes em coisas que não custam, que não tem um esforço exagerado. Às vezes as pessoas dizem, mas eu queria ter recursos, porque daí eu ia mandar construir um orfanato para 140 crianças, uma história. Mas tu não tem, o que tu vai fazer com o que tem? Eu não tenho o recurso que eu gostaria, o que eu vou fazer? Como é que eu vou aproveitar a minha oportunidade? E aí as oportunidades vão se apresentando. Fazer o bem é aproveitar a oportunidade. Uma palavra amiga, um incentivo, uma oração,
um auxílio material, o dividir o pouco ou dividir o quase nada. São exercícios que nós vamos fazendo. E aí então a nossa vida não vai ser contada apenas nos anos, mas vai ser contada naquilo que a gente realizou. Essa é a grande reflexão. Essa é a grande oportunidade que nós estamos recebendo. E 2023 é mais um ciclo que se apresenta para esse processo. Mas, como nos falou ali o editorial da FEB, não apenas mais um ano, não apenas mais um início, mas o quê? Uma renovação, uma proposta. Vou ler de novo, para mim não me perder aqui. A renovação de posturas do indivíduo perante a vida. Olha só como é complexo isso. A renovação de posturas do indivíduo, que somos nós, perante a vida. Ou seja, como eu vejo a vida? Quais são os meus valores? O que eu estou disposto a contribuir? O que eu estou disposto a mudar? Isso é renovação. As coisas continuadamente evoluem e se transformam. É a lei do progresso. Kardec aborda muito bem isso na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais. Então, tudo é progresso, tudo é avanço. Não quer dizer que os costumes que aí estão são avanços e são progressos. Nós temos que analisar. Não é tudo que mudou é porque é progresso. Não, agora é moda, agora mudou. Não, tem coisa que não muda. Honestidade não muda. Responsabilidade não muda. Respeito não muda. Isso aí não tem mudança. Existem alguns valores que eles são, vamos assim dizer, inegociáveis. Existem ondas de comportamento, como sempre existiram em toda a história da humanidade. E cabe a nós realmente decidirmos o que nos é proveitoso para essa existência, o que nos faz bem, o que vai nos trazer bons resultados e o que não faz bem. É importante utilizarmos a nossa razão, o nosso raciocínio para as melhores escolhas, para muitas vezes ver as coisas de uma maneira diferente, nos colocarmos no lugar do outro, tentarmos às vezes entender em determinadas situações a postura do outro. Então isso é uma renovação perante a vida. É o indivíduo ele ir se atualizando com os acontecimentos, ir crescendo, não ficando apenas numa repetição de comportamento, de valores, de situações, porque aí então não vai haver um progresso, vai haver uma estagnação. E aí quando se propõe o progresso, é justamente o que? Novas ideias, novos valores, novas formas de ver as coisas, fortalecimento dos valores já existentes, tudo isso é parte desse processo. Continuando aqui, convidando a um olhar diferenciado de renovação de ideias, sentimentos e ações. No campo do sentimento da mesma forma. Às vezes, irmãos e irmãs, pelas ocorrências da vida, e cada um tem uma história, e a história de cada um deve ser respeitada, eu acho que isso é importante na reflexão, mas muitas vezes pela história de vida a pessoa fica com o coração embrutecido, não é isso? Não é embrutecido, vamos assim dizer, gelado. A pessoa sofreu tanto que muitas vezes ela tem medo de avançar em novas emoções, vamos assim dizer. Puxa, eu ajudei o fulano me prejudicou. Eu tentei fazer o meu melhor aqui e só me dei mal. A gente ouve isso. Mas quando se fala em renovação é justamente o quê? É o diferente, é a mudança. Entendermos que muitas vezes os acontecimentos desagradáveis da nossa vida, muitas vezes eles chegam para nós para nos despertar, para o nosso crescimento, e muitas vezes chegam também como uma consequência natural lá de encarnações passadas. Não existe injustiça vinda de Deus. Se algo vem até nós, ou é para o nosso crescimento, ou é um reflexo do nosso passado, dessa encarnação ou das encarnações passadas. A espiritualidade de luz é muito clara nisso, nos dando esse entendimento. Mas não é importante apenas entender o porquê do sofrimento, é importante entender como a gente pode fazer para mudar isso. Então nós falávamos, justamente no campo dos sentimentos, as pessoas que ficam presas a sofrimentos, a mágoas, a não perdão. Então tudo isso, esse novo ciclo é uma oportunidade também desse exercício, do exercício do perdão, do exercício de tentar muitas vezes modificar as nossas emoções, deixar o nosso coração mais doce, a nossa palavra mais doce.
tirar muitas vezes aquela tristeza, aqueles sentimentos pesados, até o próprio vocabulário pesado, no sentido das vibrações e das emoções, para quê? Para que haja essa renovação, para que possa haver essa transformação. É importante destacar que nesta oportunidade que Deus nos concede, uma das primeiras coisas que nós podemos ter com relação à nossa vida é justamente agradecermos por ela. Temos gratidão pela nossa vida. Quando a gente pensa no novo ano exercitando a gratidão, a gente já começa bem. Vamos assim dizer, a gratidão seria um dos grandes direcionamentos para nós, quem sabe, nos conduzirmos no ano de 2023. Dentro de tantas coisas que a gente pode também estar fazendo. Vejamos, gratidão pela vida, agradecer a Deus pela vida. E muitos irão dizer, mas a minha vida não está legal. Mas a minha vida está difícil. Vamos agradecer também. E aí parece o contrassenso. Puxa, agradecer por algo que não está legal, por algo que está me fazendo sofrer. Sim, vamos agradecer. Porque se isso chegou até nós, voltando, é para o nosso crescimento, é para a nossa transformação. E muitas vezes, irmãos e irmãs, muitas vezes nós ficamos presos em nós mesmos. Ficamos numa redoma. Assim, em termos práticos, para nós entender, seria o seguinte: eu com meus problemas, eu com a minha dor, eu com o meu isso, com o meu aquilo, a gente fica fechado. E aí então o nosso problema, às vezes, ele atinge uma dimensão potencializada, porque a gente dá muita atenção para aquilo. Se a gente está dando atenção para o problema, a gente está pensando no problema. Se a gente está pensando no problema para resolver ele, a gente está buscando uma solução. Mas se nós estamos simplesmente pensando no problema, como um sofrimento, nós estamos dando energia para aquela situação difícil. E aí então é que entra a mudança, nós mudarmos o foco e entendermos, ou então não darmos tanto valor a esses problemas. Sabe por quê? Um exemplo, nós não sermos bem objetivos na noite de hoje, porque o assunto é longo e o tempo é curto. Quando a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a entender o quão boa é a nossa vida, o quão abençoada é a nossa oportunidade. As pessoas às vezes voltam para casa do trabalho e voltam reclamando do que vão encontrar. Vou ter que ir para casa, vou ter que ir isso, já tem um monte de problema para resolver, tem isso, tem aquilo. Tem gente que não tem casa. Tem gente que não tem família. Tem gente que sente-se abandonado num asilo. E às vezes a gente reclama da convivência familiar. Mas tu não quer que eu reclame, Renato? Não. Talvez não reclamar, mas fazer diferente. Porque a gente está falando no ano novo, novas propostas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos dar a nossa contribuição. Irmãos, eu já falei isso tantas vezes aqui na tribuna. Quando a gente começa a pensar mais em dar do que receber, a nossa vida se transforma. Quando a gente começa a cobrar menos da outra parte e tentar dar o nosso melhor, as coisas se modificam. As coisas vão se clareando, vão se direcionando. Os problemas vão se resolvendo. Tudo vai indo para o seu lugar, vai indo no sentido de se resolver aquela situação. Então vamos agradecer a Deus pela família, pela casa, pelo alimento, pelos amigos, pelas companhias, pelo corpo físico. Vamos aceitar o nosso corpo físico, porque ainda hoje a gente ouve as pessoas, mas eu queria ser assim, eu queria ser assado. Mas Renato, tu não sabe o que é ser isso, porque eu sou por bullying, eu sou por isso. Quem melhor do que eu para falar de bullying? Lá na escola o pessoal me chamava lá de vários adjetivos, e a gente continua amigo até hoje, não mudou nada. Às vezes a gente dá valor para aquilo que é negativo, para aquilo que é triste, para aquilo que é pesado. Tem coisa que é negativa, a gente não dá valor para isso. Essa programação de televisão não está legal, troca, desliga. A internet não está legal hoje, não. Vai ver uma coisa edificante, vai ver uma coisa alegre. Se quiser ver coisa boa, vai ver coisa boa. Se quiser ver coisa alegre, vai ver coisa alegre. Mas se quiser ver tristeza, quiser ver crime, quiser se decepcionar com a humanidade, é bem simples, é só ligar o noticiário.
Olha o noticiário meia hora e a pessoa vai chegar assim, a humanidade não tem jeito, é o fim do mundo. Nada disso. É uma visão equivocada. Por quê? Porque só houve ali um direcionamento naquilo que é negativo. Então, quando a gente começa a buscar o positivo, quando a gente deixa de lado aquilo que a gente não pode resolver, e aí a gente começa a focar no nosso dia a dia, em nós mesmos, aí as coisas começam a se modificar. Então, gratidão pelo corpo que nós temos, gratidão pela vida. Vamos olhar mais para o lado, porque quando a gente começar a olhar para o lado, a gente vai começar às vezes a sentir vergonha das nossas reclamações. Quando a gente começar a olhar para o lado, nós vamos sentir vergonha das nossas reclamações. Então, a importância que tem nós também sairmos de nós mesmos, começarmos a olhar para o lado, começarmos a olhar para os outros irmãos, mas não só olhar com piedade, olhar com um bom pensamento, com uma boa intenção, direcionar orações para aqueles que sofrem, usar o nosso tempo de forma útil, que nós estamos falando exatamente aqui, também a respeito do uso do tempo. É um novo ano que se inicia, uma nova oportunidade que Deus nos concede, um novo tempo que a gente não sabe quando ele vai terminar, na verdade, um novo tempo que nos é concedido justamente para quê? Para nós nos aprimorarmos. Então aproveitar esse tempo, fazer desse tempo um tempo diferente, um tempo de construção, um tempo de aprimoramento, de ir em busca dos sonhos. E aqui, irmãos, eu estava preparando o trabalho, me veio uma ideia, eu vou transmitir. E às vezes eu não sou muito polido, vocês já viram, eu não sei transmitir com muita clareza, eu sou meio direto às vezes. Mas são características, né, da nossa colocação. E veio a seguinte colocação, quando a gente fazia a reflexão a respeito dos sonhos, dos objetivos. Nesse ano, vamos caminhar com quem quer caminhar junto com a gente. Vamos sonhar com quem quer sonhar com a gente. Vamos dividir os nossos sonhos com quem acredita na gente, com quem quer realmente crescer junto com a gente. Vamos nos unir mais, vamos nos fortalecer. Vem muito clara essa necessidade na reflexão de nós nos fortalecermos, nos unirmos, nos olharmos, nos abraçarmos. A gente ficou aí, né, numa pandemia, mais de 2 anos, sem poder nem se visitar, que dirá se abraçar, né? Então hoje a gente tem essa oportunidade do reencontro, de reunir-se. Então fazer da união também um momento de fortalecimento para os desafios naturais que vão vir durante esse ano. Então os desafios, eles dizem respeito à nossa encarnação. Eles dizem respeito à história da humanidade. Mas lá na pré-história não tinha os problemas de agora. Sim, não tinha, mas tinha que sair correndo dos dinossauros, das feras. Então, em toda a época da humanidade teve dificuldade, teve desafio, porque através da dificuldade, através do desafio, que o espírito encarnado, no caso hoje nós, evolui. E aí então, finalizando a fala, nos minutinhos que eu já passei, a importância da nossa conexão com Deus, a oração diária, a terapia do passe, momentos como esse. Se sair o trabalho espiritual, vamos nos esforçar para fazer ele da melhor forma, com a melhor seriedade. A nossa conexão conosco mesmo, tendo um tempo para nós mesmos, nos permitindo muitas vezes simplesmente descansarmos, pensarmos na vida, avaliarmos a nossa existência, fazermos planos, por que não? Então, a conexão com o mais alto, porque conectados com Deus, naturalmente nós vamos tendo uma visão mais elevada, uma visão mais clara a respeito de tudo aquilo que vai acontecendo. E vamos muitas vezes, pelo exercício da intuição, recebendo esses direcionamentos da espiritualidade de luz para tomarmos as melhores decisões. E quando uma ideia boa vier até nós, vamos aproveitar dessa ideia. Às vezes a gente está discutindo, vai ver uma ideia para a gente se calar. Então vamos nos calar. Às vezes, em determinada situação, nós vamos ter uma ideia de nos afastarmos daquele momento, daquela situação desagradável. Vamos seguir isso. Às vezes a gente vai ter uma ideia de conversar com uma pessoa, de dar uma atenção mais especial para alguém. Vamos fazer isso. Porque isto é a própria espiritualidade de luz se manifestando e direcionando a nossa vida para que nós, isso é importante finalizando, para que nós, exercitando a nossa liberdade de decidir, venhamos a tomar as melhores escolhas. A decisão é sempre nossa. De fazer o certo, de fazer o errado, a decisão é sempre nossa. A espiritualidade vai estar conosco, vai nos ajudar, vai nos orientar, mas a decisão final é sempre nossa. Finalizando, que possamos então nesse ano
avançarmos, progredirmos, superarmos situações as mais diversas, mas sobretudo que nós possamos nos manter em sintonia com o mais alto, em sintonia com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior. E sempre fazendo aquilo que é o melhor que pode ser feito naquele momento. Vamos nos preocupar com o momento. O que eu posso fazer de bom agora? Vamos fazer. Ah, mas e depois? Não, depois e depois. Vamos fazer agora. Vamos resolver agora. Vamos agir agora. Essa é, digamos assim, alguma das reflexões que teríamos para esse assunto, que é bastante longo para a noite de hoje. Muito obrigado, muita paz a todos nós e até uma próxima oportunidade.